O Salmo que revela o segredo da prosperidade interior. O Salmo 23 não é apenas um cântico de fé. É um mapa espiritual para a verdadeira prosperidade. Cada versículo revela princípios que Napoleon Hill também ensinou: direção, abundância, confiança e propósito. Davi não falava apenas de um pastor, mas de uma consciência guiada, uma mente alinhada à sabedoria divina. Quando você entende o Salmo 23 sob essa ótica, descobre que prosperar não é acumular, mas fluir em harmonia com Deus e com sua missão. Este salmo é mais do que conforto. É o código interior da prosperidade e da realização pessoal. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essas palavras, tão conhecidas, escondem um segredo profundo sobre direção e propósito. Quando Davi escreveu o Salmo 23, ele não falava apenas de proteção divina, mas de liderança interior, de uma mente guiada por uma consciência superior. Ele reconhecia algo que Napoleon Hill também descobriu em suas pesquisas sobre o sucesso. Ninguém alcança grandes resultados sem uma direção clara. Davi foi pastor antes de ser rei, e sabia que as ovelhas prosperam apenas quando seguem a voz certa. O mesmo acontece com a mente humana. Quando você não tem clareza de propósito, segue qualquer voz, a do medo, da dúvida, da ansiedade. Mas quando reconhece Deus como seu pastor, você encontra a rota da paz e da produtividade. Napoleon Hill chamava isso de definiteness of purpose, um propósito definido. Ele afirmava: quem não tem um objetivo claro está condenado a trabalhar para quem tem. O Salmo 23 começa exatamente com esse princípio. Davi declara: o Senhor é o meu pastor. Ele escolhe quem o guia. Isso é mais do que fé. É uma decisão mental. O primeiro passo para prosperar é decidir quem vai comandar seus pensamentos. Se for o medo, você viverá perdido. Se for a fé, você andará com segurança, mesmo sem enxergar todo o caminho. O Senhor, como pastor, simboliza uma consciência superior, conduzindo a mente. Uma mente que confia, mas também age. Observe a segunda parte da frase: nada me faltará. Essa não é uma promessa de riqueza material imediata, mas de abundância interior. Davi sabia que, quando a direção está correta, o suprimento é inevitável. Hill traduziria isso assim: quando você está alinhado com um propósito maior, as ideias, pessoas e recursos começam a surgir no tempo certo. A falta não está no mundo, mas na desordem da mente. O Senhor é o pastor que organiza seus pensamentos, que mostra onde você deve colocar sua energia, que acalma a confusão interior e aponta o próximo passo. E essa clareza mental é o que gera prosperidade. Quantas vezes você já se sentiu perdido, sem saber qual caminho seguir? Isso acontece quando tentamos ser nossos próprios pastores. A mente, sem direção espiritual, se torna um campo de batalha. Mas quando você entrega o comando ao Criador e diz: Senhor, guia meus passos hoje, algo muda dentro de você. A incerteza dá lugar à confiança. A pressa dá lugar à sabedoria. Napoleon Hill dizia que as pessoas de sucesso têm uma voz interna que as orienta, mesmo quando tudo parece incerto. Essa voz é a mesma que Davi ouvia. É o pastor que fala dentro de você, conduzindo-o pela rota do propósito. Hoje, o convite é simples. Silencie as vozes externas e ouça a direção divina. Confie que há um caminho sendo traçado para o seu crescimento. Quando Deus é o seu pastor, você nunca está perdido, apenas em processo de ser guiado. E quando há direção, nada lhe faltará. Quando Davi declara: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele está expressando um estado mental de abundância, não uma promessa material, mas uma convicção espiritual. Essa frase não é apenas poesia, é uma afirmação de poder criativo. É o reconhecimento de que, quando a mente está conectada à fonte divina,
o medo da escassez desaparece. Napoleon Hill, em Pense e Enriqueça, ensina que toda riqueza começa na mente. Antes que algo se manifeste no mundo físico, nasce primeiro como uma ideia carregada de fé. Hill chamava isso de a mente criadora, um estado em que você se torna coautor do seu destino ao alinhar seus pensamentos com a energia da abundância. O que Davi chama de Senhor, Hill chamaria de inteligência infinita. Ambos falam da mesma força, a fonte de toda a provisão. Nada me faltará é uma declaração de confiança, não uma constatação das circunstâncias. Davi enfrentava desertos, inimigos e momentos de fome, mas ainda assim afirmava: nada me faltará. Isso revela um segredo espiritual e mental. A abundância não começa fora, mas dentro. A mente comum busca segurança em resultados. A mente abundante encontra segurança em princípios. Enquanto muitos vivem reagindo ao que falta, os criadores vivem declarando o que já existe em potencial. É por isso que Hill afirmava: a mente que sabe o que quer, atrai o que precisa. Davi não dizia: eu tenho tudo. Ele dizia: nada me faltará. Essa é a diferença entre o ego e a fé. O ego precisa possuir para sentir segurança. A fé confia antes de ver. Essa confiança ativa o poder criativo. Na prática, ter uma mente abundante é aprender a pensar como um criador, não como uma vítima. É substituir frases como não tenho tempo, não consigo, não dá certo para mim, por afirmações de fé. Tudo o que preciso vem até mim no tempo certo. Eu sou guiado pela sabedoria divina. A abundância me envolve e flui através de mim. Essas não são frases mágicas, mas chaves mentais que realinham seu pensamento com a frequência da prosperidade. Napoleon Hill dizia que a escassez começa na dúvida. Quando você duvida de si mesmo ou da fonte, fecha a porta da criatividade. Davi sabia disso. Sua confiança no pastor o libertava da ansiedade. E quando a mente está livre do medo, ela se torna fértil, pronta para criar, planejar, agir. Pense nisso. Quando você se sente escasso, seu foco se limita. Mas quando você acredita que nada lhe faltará, sua mente se expande, enxerga possibilidades e cria soluções onde outros veem obstáculos. Portanto, nada me faltará é mais do que uma frase bonita. É um código de prosperidade interior. É a convicção de que Deus, a inteligência infinita, já colocou dentro de você tudo o que precisa para manifestar sua missão. A verdadeira abundância não é ter mais, é ser mais consciente, mais confiante, mais conectado com o Criador. E quando você vive nesse estado, o mundo exterior inevitavelmente começa a refletir essa abundância interior. Deitar-me. Fazem verdes pastos. A ciência do descanso produtivo. A frase deitar-me fazem verdes pastos é uma das mais belas e profundas do Salmo 23. À primeira vista, ela transmite paz e tranquilidade. Mas há algo muito mais poderoso escondido aqui. A sabedoria divina do equilíbrio. Davi está nos ensinando que o verdadeiro sucesso não vem apenas de esforço, mas também da capacidade de descansar com propósito. Em um mundo que glorifica o excesso de trabalho, a produtividade sem pausa e a corrida constante por resultados, Davi revela o segredo dos sábios. Há poder no repouso. O pastor conduz suas ovelhas aos verdes pastos, não apenas para alimentá-las, mas para que recuperem energia. Ele sabe que uma ovelha exausta se torna vulnerável, e o mesmo acontece conosco. Napoleon Hill dizia: a mente cansada não cria ideias, repete problemas. Quando você não descansa, seu cérebro opera em modo de sobrevivência. A ansiedade aumenta, a criatividade diminui, e o medo começa a dominar suas decisões. É por isso que o descanso verdadeiro é parte essencial da produtividade. Ele não é perda de tempo, é investimento na clareza mental.
Davi entendeu que o descanso guiado por Deus é diferente do descanso do mundo. O mundo ensina a fugir. Fugir do estresse, dos problemas, das responsabilidades. Mas o descanso espiritual não é fuga, é reconexão. É quando você para ouvir, silenciar a mente e permitir que a inspiração flua novamente. Quando ele diz, deitar-me faz, há um detalhe importante. É Deus quem o faz repousar. Isso mostra que até o descanso, quando conduzido pelo divino, é um ato de fé. É dizer, eu confio o suficiente para parar. A mente que confia, descansa. A mente que duvida, trabalha sem paz. Napoleon Hill reforça isso em seu princípio da harmoniosa cooperação entre corpo e mente. Ele dizia que grandes líderes sabiam equilibrar ação com reflexão. Edison, Ford e Carnegie, todos estudados por Hill, reservavam momentos de completo silêncio e descanso antes de decisões importantes. Eles sabiam que o corpo é o instrumento da mente, e uma mente cansada toca desafinada. O descanso produtivo é aquele que regenera, não apenas o corpo, mas o propósito. É o momento em que você se realinha com o porquê do que faz. É quando você pergunta, estou correndo atrás de resultados ou sendo guiado pelo propósito? Os verdes pastos simbolizam abundância, nutrição e serenidade. Estar neles é entrar num estado mental de paz, onde o medo da escassez desaparece e a confiança renasce. Nesse estado, as melhores ideias surgem, as decisões se tornam claras e a força retorna. Por isso, aprenda a descansar com consciência. Desconecte-se das distrações, silencie o mundo e reconecte-se à fonte. Deus não quer que você viva esgotado. Ele quer que você viva inspirado. Quando Davi se deita em verdes pastos, ele não apenas repousa, ele se prepara. Porque quem aprende a descansar com fé, levanta-se com poder. Guia-me pelas veredas da justiça, o caminho da consistência. A frase, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, é uma das mais poderosas declarações do Salmo 23. Davi revela aqui o segredo da consistência, a arte de permanecer no caminho certo, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. A justiça, neste contexto, não é apenas fazer o que é certo, mas seguir o propósito com integridade e constância. Napoleon Hill dizia que o sucesso é uma estrada, não um destino. E essa estrada é pavimentada pela disciplina. As veredas da justiça representam exatamente isso. Os hábitos diários que te mantêm alinhado com o propósito de Deus. Não são atalhos, mas caminhos seguros, firmes, que conduzem ao crescimento verdadeiro. Muitos querem prosperar rapidamente, mas poucos estão dispostos a caminhar com paciência e fé. A maioria quer a colheita sem o cultivo, o resultado sem o processo. Davi, porém, compreendia que Deus não o levava por atalhos, e sim por veredas, caminhos progressivos, passo a passo. Ele sabia que cada passo em obediência era um ato de confiança, mesmo que o destino ainda estivesse invisível. Hill reforça essa ideia quando ensina que a persistência é o elo entre o desejo e sua realização. Ele observou que as pessoas de maior sucesso eram aquelas que mantinham seus princípios, mesmo diante das tempestades. Elas não mudavam de rota a cada dificuldade, ajustavam o ritmo, mas continuavam na direção certa. Isso é o que Davi chama de ser guiado pelas veredas da justiça. Essas veredas também simbolizam o equilíbrio moral e espiritual. O sucesso sem justiça é instável. Prosperar sem propósito é vazio. Ser guiado por Deus é permitir que Ele molde seu caráter antes de te conduzir ao topo. Às vezes, o caminho justo é o mais longo, mas também é o mais seguro. Ele fortalece o coração, purifica as intenções e cria raízes profundas que sustentam o sucesso verdadeiro. A consistência é a maior prova de fé.
É fácil ser fiel por uma semana, mas o verdadeiro poder surge quando você escolhe ser constante por anos. Hill chamava isso de força do hábito construtivo. Pequenas ações diárias, repetidas com propósito, que transformam o destino. Ler, orar, agradecer, planejar e agir com ética são veredas da justiça que moldam seu futuro. Davi não pediu apenas para ser abençoado. Ele pediu para ser guiado. Isso mostra humildade e sabedoria. Ele reconhecia que sozinho poderia se desviar, mas sob a direção divina encontraria o caminho certo, mesmo em meio às incertezas. Ser guiado pelas veredas da justiça é, portanto, viver com coerência entre o que você acredita e o que você faz. É andar com retidão, mesmo quando ninguém observa. É agir com fé, mesmo quando o caminho parece escuro. E é confiar que cada passo guiado por Deus te aproxima do destino que Ele preparou. A justiça é o GPS da alma. Ela mantém você firme, alinhado e confiante. Porque quem permite que Deus o guie, jamais se perde. Apenas amadurece no caminho. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o segredo da coragem espiritual. Poucas frases na Bíblia são tão poderosas quanto esta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aqui, Davi revela o núcleo da coragem espiritual, uma força que nasce não da ausência de medo, mas da presença de Deus. Essa coragem não é emoção, é convicção. É a certeza interior de que, mesmo quando tudo parece perdido, você não está sozinho. Napoleon Hill afirmava que o maior obstáculo ao sucesso é o medo. O medo da pobreza, da crítica, da rejeição, da velhice e da morte. Ele chamava o medo de a prisão invisível que mantém milhões de pessoas paralisadas. E o antídoto para esse medo, segundo ele, era a fé direcionada. A crença firme em um propósito maior do que o problema. Davi viveu exatamente isso. Ele não negou o vale. Ele o atravessou com fé. O vale da sombra da morte não representa apenas o perigo físico, mas também os momentos sombrios da vida, crises financeiras, perdas, solidão, fracassos e dúvidas. São períodos em que a luz parece distante e o futuro incerto. No entanto, Davi não fala se andar pelo vale, mas ainda que, indicando que todos passarão por esses momentos. O segredo não está em evitar o vale, mas em aprender a caminhar por ele sem se perder. A coragem espiritual nasce quando você compreende que o vale é uma travessia, não um destino. É um processo de fortalecimento interior. Napoleon Hill dizia que toda adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. O vale é exatamente isso. O terreno fértil, onde as raízes da fé crescem. Deus não usa o vale para te destruir, mas para te preparar. É ali que você descobre que sua força vem de dentro e que o medo só tem poder até o ponto em que você acredita nele. Davi não diz, não há mal, mas não temerei mal algum. O mal pode existir, mas não o domina. Essa é a essência da coragem espiritual, ter medo, mas não se submeter a ele. A fé não apaga o medo, mas o coloca em perspectiva. Ela lembra que o medo é uma sombra, e sombra só existe onde há luz. Hill também ensinava que a coragem é uma decisão mental. Antes de conquistar qualquer coisa, o ser humano precisa conquistar a si mesmo. Isso significa disciplinar os pensamentos, controlar as emoções e manter o foco mesmo quando o mundo desmorona. Essa é a força dos grandes líderes. E foi a força de Davi. Quando você atravessa o vale com fé, descobre que Deus não te observa de longe. Ele caminha ao seu lado. É nesse caminhar que nasce a paz que supera o entendimento humano. A coragem espiritual não grita, não se impõe. Ela simplesmente avança, um passo de cada vez, guiada pela convicção de que o vale tem um fim. O segredo da coragem espiritual
é a presença. Quando você sabe quem está com você, o medo perde o controle. O vale se torna um caminho de aprendizado e cada passo uma declaração de fé. Porque quem anda com Deus pode passar por sombras, mas jamais vive em escuridão. Unges a minha cabeça com óleo. O poder da consciência elevada. A expressão unges a minha cabeça com óleo carrega um dos segredos mais profundos do Salmo 23, o segredo da consciência elevada. Na antiguidade, a unção com óleo era símbolo de consagração, proteção e poder espiritual. Reis, profetas e sacerdotes eram ungidos como sinal de que haviam sido separados para um propósito maior. Mas, espiritualmente, esse óleo representa algo ainda mais poderoso. Uma mente desperta, conectada à sabedoria divina. Napoleon Hill dizia que todo sucesso começa na mente. Ele ensinava que existe uma inteligência infinita, uma fonte universal de ideias, inspiração e direção, à qual todos nós podemos nos conectar. Quando Davi diz, unges a minha cabeça com óleo, ele está declarando que sua mente foi tocada por essa inteligência divina. Sua consciência foi elevada acima do medo, da dúvida e da confusão. Ele não pensa como o mundo pensa. Ele pensa com clareza, com propósito, com fé. A unção representa, portanto, a renovação mental, o momento em que a mente deixa de ser reativa e passa a ser criadora. Quando sua consciência é ungida, você deixa de viver no modo da escassez e entra no modo da abundância. Hill chamava isso de estado de vibração positiva. Uma sintonia em que a mente atrai ideias, oportunidades e pessoas alinhadas com seu propósito. Mas essa unção não acontece por acaso. Ela exige preparo. Antes de ser ungido rei, Davi passou anos servindo, enfrentando o deserto e cultivando um coração sensível à voz de Deus. A consciência elevada não surge em meio à pressa. Ela floresce no silêncio, na disciplina mental e na prática da fé. É quando você aprende a controlar seus pensamentos que o óleo começa a fluir sobre a sua mente. Hill dizia, você é o que pensa o dia inteiro. E quando seus pensamentos se tornam limpos, direcionados e inspirados, a vida responde na mesma frequência. Essa é a essência da unção. Pensar a partir do alto e não das circunstâncias. Enquanto a mente comum vê obstáculos, a mente ungida vê possibilidades. Enquanto muitos reagem com medo, quem tem a mente consagrada age com sabedoria. Davi sabia que o óleo da unção não era apenas um símbolo religioso, mas uma ativação espiritual. Era como se dissesse, minha mente agora é um instrumento da vontade divina. Esse é o mesmo estado que Hill descreve quando fala sobre transmutar pensamentos em poder criativo. O homem que domina sua mente se torna o canal por onde a prosperidade e a direção fluem naturalmente. Quando Deus unge sua cabeça, ele também muda sua perspectiva. Você deixa de buscar apenas resultados materiais e passa a buscar propósito e legado. O foco deixa de ser ter mais e passa a ser mais. A unção eleva sua consciência para um patamar onde a paz interior se torna a base de toda conquista externa. Por isso, quando Davi diz, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, ele revela a sequência divina do sucesso. Primeiro vem a mente consagrada, depois o transbordar da abundância. O cálice transborda porque a mente está cheia de sabedoria, fé e propósito. Esse é o verdadeiro poder da consciência elevada, uma mente guiada pela luz interior, capaz de transformar cada pensamento em prosperidade, direção e legado. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão, o legado da fé e da prosperidade. O Salmo 23 culmina com uma das declarações mais poderosas já escritas. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida.
Essa não é apenas uma frase de conforto espiritual. É uma profecia de destino, um código de mentalidade que une fé, prosperidade e propósito. Davi não diz talvez ou quem sabe. Ele afirma com certeza. Essa certeza é o reflexo de uma mente que aprendeu a confiar completamente na direção divina. Napoleon Hill ensinava que o sucesso começa com uma crença inabalável. A fé aplicada com propósito. A diferença entre quem alcança e quem desiste está na qualidade da sua convicção interior. Quando Davi diz, certamente, ele está vibrando nessa frequência. Ele não apenas acredita em Deus, mas acredita como Deus, com plena confiança de que o bem o acompanhará em qualquer circunstância. A bondade e a misericórdia representam duas forças espirituais que sustentam a jornada humana. A bondade é a manifestação da prosperidade, tudo o que flui em harmonia, crescimento e bênção. A misericórdia, por sua vez, é o poder do recomeço, o perdão que limpa os erros do passado e abre espaço para o novo. Juntas, essas duas energias criam uma vida de abundância e estabilidade emocional. Hill dizia: a mente humana, quando dominada por pensamentos positivos, se torna um ímã para o bem. E é exatamente isso que Davi expressa neste verso. Ele não está correndo atrás da prosperidade, ela o segue. Isso é um princípio de mentalidade. Quando você se alinha com a fé, a bondade e a misericórdia se tornam suas companheiras constantes. A abundância deixa de ser uma busca e se torna uma consequência. Essa é a diferença entre o homem que trabalha apenas pelo resultado e aquele que vive pelo propósito. O primeiro luta, o segundo flui. O primeiro corre, o segundo atrai. A prosperidade verdadeira não é fruto do esforço cego, mas da consciência elevada, do alinhamento com a verdade interior. Davi entendia que seu legado não seria apenas material. O que ele deixaria ao mundo era um exemplo de fé viva, a prova de que quem confia plenamente em Deus é sustentado por ele em todas as estações da vida. Do mesmo modo, Napoleon Hill nos lembra que o sucesso autêntico é aquele que melhora o mundo ao nosso redor. O legado não é apenas o que você conquista, mas o que você inspira nos outros. Quando você vive com fé, bondade e misericórdia, se tornam a marca da sua presença. Você passa a ser lembrado não pelo que acumulou, mas pelo que compartilhou, pela forma como tocou vidas, serviu e inspirou. A prosperidade espiritual se transforma em influência positiva. Por isso, ao encerrar o salmo, Davi declara: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso significa viver em comunhão com a fonte, permanecer no estado mental e espiritual da fé. Esse é o verdadeiro legado do sucesso. Viver de forma tão conectada à luz divina que a bondade e a misericórdia não apenas o seguem, mas fluem através de você, deixando um rastro de fé, prosperidade e propósito por onde passa. Prosperar é viver em alinhamento com o divino. Prosperar não é possuir muito, é viver em harmonia com a fonte. O Salmo 23 e os princípios de Napoleon Hill revelam que o verdadeiro sucesso nasce da união entre fé, clareza e ação inspirada. Quando sua mente está alinhada ao divino, a escassez se dissolve e a direção se torna clara. Prosperidade é fluir com propósito, servir com amor e confiar, mesmo sem ver. Davi encontrou abundância porque seguiu o pastor interior, a voz da sabedoria. E quando você caminha nesse mesmo ritmo, a bondade e a prosperidade te seguem todos os dias da vida.